ter esse encontro com a médica angiologista, a doutora Marcela Gomes, e ela fala sobre diversos assuntos, né, relacionados à circulação. É tanto que o nosso quadro se chama Circulando com Você. Hoje, nós vamos falar sobre o surgimento das varizes. Inclusive, nós temos vídeo que ilustra tudo. Roda a vinheta. Oi, doutora Marcela, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Como vai você? Estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Doutora Marcela, quando a gente fala de varizes aqui no programa, e a gente acaba vez ou outra trazendo esse tema, porque são muitas dúvidas, os telespectadores ficam enlouquecidos sobre temática, não tem como a gente fugir. Mas poucas vezes a gente aborda sobre o surgimento, né, das varizes. Como é que elas surgem? Então, isso foi, essa questão aí foi o que nos motivou a trazer esse tema, porque a gente sempre fala, porque as pessoas têm varizes, porque é genético, mas o que de fato acontece com a veia para que ela possa se dilatar, ficar tortuosa e ter aquele aspecto que tanto nos incomoda. Então, por algum motivo, seja ele hereditário ou por ação hormonal, aquela veia ela vai se tornar mais dilatada. Por quê? A função dela, que seria de levar o sangue de volta para o coração, ela não vai conseguir mais efetuar porque as suas válvulas, que normalmente servem para não permitir que o sangue desça, ou seja, vá na direção errada, ela perde a força, ela perde essa capacidade. Fica enfraquecida, é? Fica enfraquecida. Isso por questão genética, às vezes por ação hormonal, seja por excesso de peso ou por passar tanto tempo numa mesma posição. Isso tudo faz com que ela comece a permitir que esse sangue desça. Tem um videozinho, vamos ver? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo, que a doutora Marcela vai explicando com o vídeo. Ó. Então, aí a gente vê que as varizes, né, o que são varizes, são veias doentes, dilatadas e tortuosas, formadas no sistema venoso superficial. Como a gente sabe, a panturrilha é muito importante para ajudar as veias a efetuar esse bombeamento, né, para que esse sangue ele possa realmente fluir das pernas de volta para o coração. E aí a gente vê dentro do vaso essas válvulas que elas abrem para que o sangue passe e fecham para que ele não desça. Ou seja, que ele fique numa única direção de volta para o coração. Só que essas válvulas, elas podem adoecer. Isso pode ser, como eu falei, por várias razões, onde a principal delas é a questão genética. Olha, genética, número de gravidez, profissão, uso de hormônios, idade. E aí essa válvula, ela começa a permitir. Tá vendo, Fernanda? Começa a passar o sangue entre essas válvulas. E aí o sangue que deveria ir numa única direção acaba por descer. E aí ele começa a se acumular. Começa a acumular, a veia começa a ter que armazenar esse excesso de sangue e vai ficando dilatada por excesso mesmo. E vai ficar tortuosa porque ela acaba perdendo a sua anatomia, a forma onde ela deveria ficar. E aí vai ficando tortuosa. Quando a gente fala em varizes, a gente precisa sempre lembrar dos sintomas, né, doutora Marcela? Porque exatamente. Tem gente que só se incomoda esteticamente, mas para outras pessoas, elas trazem outros sintomas. Quais seriam os principais? Exatamente. Algumas pessoas não sentem tanta coisa, né? Mas outras pessoas sentem muito incômodo, principalmente cansaço nas pernas, aquela dor tipo peso, fraqueza, não tem posição para colocar as pernas, pode ter edema, justamente pelo excesso de líquido que está ali, aquela área onde tem muita veia, começa a ficar fragilizada, a pele vai sofrendo, vai ficando manchada, vai coçando. Então, tudo isso vai acontecendo com aquelas pessoas que têm a doença cada vez mais avançada. Você mostrou aí no vídeo que a panturrilha tem uma função extremamente importante. E que, por exemplo, quem faz exercício físico não dá muito cabimento para a panturrilha, né, doutora? Deveria dar, né? Deveria dar. Porque o coração das pernas, a gente diz que é a panturrilha. Do mesmo jeito que o coração bombeia para que o sangue flua pelas artérias, a panturrilha bombeia para que o sangue suba pelas veias. Então, quanto mais força eu tenho nessa panturrilha, melhor será o meu retorno venoso. Muitas vezes, mesmo com a veia doente, com a safena, por exemplo, doente, se a gente tiver uma boa bomba de panturrilha, ele consegue suprir. E isso ia até compensar esse defeito que está acontecendo na válvula, que está prejudicando tanto aquela veia. É possível recuperar essa válvula ou na maioria das vezes retira? Vai depender muito da causa, né? Por exemplo, uma pessoa que teve trombose, às vezes essa válvula, ela fica doente para sempre, porque ela fica fibrosada, fica endurecida.
não consegue mais fazer esse movimento de abrir e fechar. Quem tem doença genética dificilmente regride essa doença, porque é um fator que não muda. Cirurgia nenhuma muda a genética. Agora, por exemplo, aquelas pessoas que têm um excesso de peso, que trabalham muito tempo em pé ou muito tempo sentada, mudança do estilo de vida, né? Então, essas pessoas podem voltar a ter uma boa circulação, voltar a circular melhor, justamente porque mudou aquele fator que estava prejudicando. Quando a gente fala em varizes também, a gente tem que lembrar que não é algo relacionado somente às mulheres. A doutora Marcela, inclusive, eu lembro de um homem que chegou no consultório e, às vezes, já com caso de indicação de cirurgia direto, Sim, porque exatamente. demora muito aí, né, doutora Demora Marcela? demais, por várias razões. Primeira delas é que o homem, infelizmente, não se preocupa tanto com a saúde como as mulheres se preocupam. A mulher, em geral, ela sempre vai no ginecologista, todo ano, tudo direitinho. Mas o homem não, vai deixando quando as coisas se tornam muito aparentes ou muito avançadas é que ele se cuida. E a outra questão também é porque o homem tem muito pelo na perna. Então isso, de certa forma, esconde. E às vezes, por não ser tão atento como é a mulher, ele não se dá conta de que aquela doença está cometendo ele. A outra coisa muito comum é a gente se acostumar com varizes. Não está doendo, não está incomodando, vai Exato. deixando por ali. Quando a gente deve procurar um angiologista ao visualizar a varize? Então, eu acredito que se você visualiza aquelas veias doentes, você deve procurar um angiologista. Por quê? Muitas vezes o seu sinal externo, ele é sutil, mas internamente você já pode ter uma doença mais avançada. Por isso que fica aquela questão, sabe, Fernandinha, de quem deve tratar as varizes? Será que qualquer pessoa, qualquer profissão pode estar fazendo aplicação de vasinho ou fazendo tratamento de varizes? Isso é algo que a gente deve sempre se perguntar, porque varizes não são um problema estético. A gente está lidando com uma doença, né? E o diagnóstico dessa doença, a maneira como essa doença está se manifestando, qual o tratamento ideal dessa doença, só quem pode fazer é o médico. Principalmente o médico especialista em cirurgia vascular. Olha, doutora, chegaram aqui várias dúvidas e eu vou ler aqui mesmo, viu, diretor? Para a gente conseguir mais rápido possível. Mais rápido. Uma telespectadora diz que tem 26 anos e há muito tempo tem várias varizes, incomoda muito ela. Ela diz que a mãe dela também tem. O pé direito na parte do tornozelo tem tantos vazios que às vezes fica até roxo. E ela diz que incomoda muito, ela sente cansaço assim nas pernas, principalmente se ela fica muito tempo em pé. E ela traz mais uma informação, que quando ela está menstruada, ela diz que piora muito. Ela quer saber se é possível fazer algo ou tem algum medicamento que possa aliviar esses sintomas. Então, tem sim, pode sim fazer algo, e eu acho que você definiu, assim, vários sintomas que de fato acontecem com quem tem essa doença, né? Que é esse cansaço, esse aspecto arroxeado, principalmente nos tornozelos, porque é quem recebe mais aquela pressão do líquido parado, né? Idealmente, você tem que fazer uma avaliação com um cirurgião vascular. Vai ser certamente feito um ultrassom com Doppler para que possa saber se seu problema é mais superficial ou se ele é mais profundo, acomete a safena ou se acomete o sistema venoso profundo propriamente dito. E daí, então, chegar a um tratamento. Esse tratamento inclui medicamento, uso de meias elásticas, caso não tenha nenhuma contraindicação, e, essencialmente, a mudança do estilo de vida. Procurar se movimentar, fazer atividade física. Caso precise ficar muito tempo em pé, estar com a meia. Então, procurar a cada 2 horas naquela posição, passa 10 minutos, dá uma caminhada, muda. Assim, faz algumas alterações na vida que podem fazer diferença. Você falou aí de algo que a telespectadora aqui já antecipou na vida dela. Ela disse que começou a ter varizes muito nova. E aí ela disse que entrou na academia achando que ia melhorar, mas ao contrário, piorou e até uma dilatou no meu pé. E ela disse que inclusive sente muita vergonha. A academia pode piorar a varize, doutora? Então, Fernandinha, na verdade, a academia, quando você está fazendo aquelas atividades sob supervisão com um profissional sério que está lhe ajudando, você vai melhorar a sua circulação. Por quê? A partir do momento que eu fortaleço a minha musculatura, especialmente da panturrilha, eu tenho um melhor bombeamento, consequentemente, um melhor retorno venoso. Mas o que é que acontece? Quando eu faço muita hipertrofia, é óbvio que aquela musculatura ela vai demandar mais sangue. Ela vai pedir mais sangue, até para que ela possa desenvolver e efetuar aquele exercício. Só que, na hora do retorno venoso, você vai ter que ter uma dilatação dessa veia para você poder ter esse retorno venoso de maneira adequada. E a própria atividade física, quando é hipertrofia, estimula
um maior desenvolvimento dos braços. Basta a gente ver homens, como os homens, quando ficam muito fortes, no braço já salta aquela veia. Tanto por estímulo também, como também porque você vai perdendo gordura e você vai tornando aquelas veias mais visíveis, porque você não tem mais aquela camada de gordura que estaria, no caso, escondendo aquelas veias. Agora, claro, o excesso é ruim para tudo. Diz que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, você pode ter algo muito bom que você usa da maneira errada. Então, hipertrofia em excesso, você aumenta muito a sua pressão na parede abdominal, dentro do abdômen, isso pode prejudicar sim a circulação. Mas feito da maneira correta, a musculação é excelente. Minha mãe foi em uma clínica geral e ela falou que ela está com suspeita de insuficiência venosa crônica. Ela quer saber quais são os riscos que isso acomete a pessoa e ela está com as pernas muito inchadas e sente dor, dormência. Será que ela pode estar com isso mesmo? Sim, pode ser que sim. A insuficiência venosa é uma doença crônica, está no nome da doença, que acontece em estágios onde os primeiros estágios são bem discretos, são veinhas fininhas, depois as varizes um pouco mais grossas, depois começa a inchar, depois mancha a pele e depois pode até formar uma úlcera. É uma doença progressiva e que deve ser bem cuidada, bem tratada, bem acompanhada. Meu diretor está enlouquecido aqui, tem muita dúvida. Eu vou fazer mais duas para a gente encerrar. Certo. Ela comenta aqui, Fernandinha, diz que ama o programa. Obrigada, meu amor. Não tem o nome dela aqui, mas ela quer saber o seguinte, ela anda muito de bicicleta e ela quer saber se andar de bicicleta ajuda a não ter varizes. Ela diz que à noite o pé dela fica dando pequenos choques. Então, andar de bicicleta é ótimo, ótimo. Você vai estar trabalhando a sua musculatura, você vai estar fazendo também um exercício aeróbico, é movimento, é ótimo. Se não existe nenhuma contraindicação do ponto de vista articular, né, dos joelhos, deve fazer, está se beneficiando sim. Agora veja, esses choquinhos, isso em geral não é sintoma de veia, sabe? Doença venosa não dá choque, isso é mais sintoma de algo de nervo. Então pode ser que seja um calçado inadequado, está lhe pressionando algum nervinho, está sentindo esse choquinho, ou algo na coluna, alguma neuropatia desse estilo. Acompanha, não acredito que seja nada grave não, mas não deixe de pedalar que é muito bom. Vanessa de Serra Redonda, que está acompanhando o programa, ela disse que trabalha em pé e ela quer saber se trabalhar muito tempo em pé pode causar varizes e o que fazer para evitar. Sim, trabalhar muito tempo em pé não é bom porque sua musculatura está parada, não está em contração, relaxamento, que é o que faz com que haja esse bombeamento. Então, quem fica muito tempo em pé também sofre a questão do peso. O peso do seu próprio corpo está fazendo com que esse transporte que deveria subir fica com maior resistência para que aconteça isso. Então, não é bom. Agora, a gente não pode deixar de trabalhar, né? Se seu trabalho é em pé, você não vai deixar o emprego por causa disso. Então, você deve tomar cuidados, como a cada 2 horas fazer alguma paradinha, dar uma movimentada, anda, tenta mudar de posição, usa uma meia elástica, que isso vai favorecer. Pra gente encerrar, uma telespectadora comenta que tem 36 anos e é obesa. E há algum tempo ela vem sentindo muitas dores nas panturrilhas, ela sente inclusive elas esquentarem. E há aproximadamente uns 10 dias ela está sentindo dores no final da perna, já na parte que liga o tendão lá embaixo no pé, mas ela ficou muito preocupada porque a esquerda está doendo mais, ela tá... Será que isso pode ser trombose? Então, pra gente, a história não parece muito não, certo? Não parece muito não. Agora, claro, trombose às vezes passa despercebido na história e quando a gente avalia, a gente encontra ali algum sinal que pode sim ser sugestivo. O que é que acontece? O excesso de peso, além de dificultar mais esse retorno venoso, ainda pode levar a alterações osteomusculares, principalmente nas articulações do tornozelo e do joelho, porque o excesso de peso mesmo, ali ele está recebendo todo aquele peso, então você tem mais chance de ter condropatias, você tem mais chance de ter algum problema de tendão mesmo, sim, né? Então, tudo isso pode estar acontecendo. É interessante ir no médico, sim, para dar uma avaliada, para não passar nada despercebido, né? É isso. Principalmente tem questão de obesidade envolvida, exato, né? Não pode negligenciar. Vamos lá no Instagram da doutora Marcela, @DRA de doutora Marcela Gomes, @Marcela Gomes. Olha aí o Instagram dela. Vamos fechar esses 4.000 seguidores já. Terminou o programa, vai passar dos 4.000. Olha aí, ó. Sobe um pouquinho, Wagner. Tem um pouquinho, né, das postagens que ela faz. Muito legal. Cruzar as pernas, gente, não causa
Mari, a gente falou sobre isso aqui. Aí tem um pouquinho da vida dos filhos, é muito legal. Olha a foto linda que eu tirei. Lindo dos bebês vendo a lua nascer, coisa mais linda. Então você vai lá, segue DRA doutora.Marcela Gomes. Ó, tem um monte de coisa, de mitos, de verdades, um monte de coisa para você literalmente esclarecer também suas dúvidas. E sexta-feira que vem ela tá de volta aqui no Com Você. Um cheiro, lindona. Até mais, até Bom sexta. fim de semana, né? Sim, pra você também. E semana que vem tem mais Circulando com Você. Ô, Dinheiro!